assistem através da TV Câmara e aqueles que nos escutam através das rádios transmissoras. Havendo quórum legal, declaro abertos os trabalhos e convido a todos à oração do Pai Nosso. Reunião ordinária, dia 29/8/2017. Peço ao primeiro secretário, por gentileza, que faça a chamada regimental. Boa noite a todos. Aline Aires de Souza. Presente. Antônio Carlos Fagundes Júnior. Presente. Artileu Antônio Bonfim. Presente. Carlos Alberto Barbosa. Presente. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Kleber Soares Machado. Presente. Dalcio Martins de Abreu. Presente. Fabiano Moreira da Silva. Presente. José Quintino Marques. Leandro Cândido da Silva. Presente. Nil Armstrong Madureira Fontes. Presente. Paulo Marcos do Olabella Lacerda Campos. Presente. Rafael Lemos Garcia. Roberto Mereciano Pereira, presente. Wagner Mendes da Silveira. Presente. Peço ao primeiro secretário, por gentileza, que faça a leitura de correspondências. Lagoa Santa, 29 de agosto de 2017. Ao excelentíssimo senhor presidente Antônio Carlos Fagundes Júnior e nobres vereadores. De acordo com o artigo 216 da Constituição do Brasil, ficou definido como patrimônio cultural brasileiro, merecedor da proteção do Estado, o conjunto de bens culturais de natureza material e imaterial. Artigo 216. Constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui as formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Segundo a Unesco, o patrimônio imaterial é composto de práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas, que junto aos instrumentos, objetos, artefatos e lugares que lhes são associados, constitui a identidade cultural de um grupo, um povo ou mesmo de um país. No Brasil, esse conceito tornou-se objeto de política governamental no ano de 2000, com a criação do Programa Nacional de Patrimônio Imaterial. O programa busca fomentar parcerias entre poder público, instituições públicas e privadas para garantir a preservação, a pesquisa e o financiamento de várias expressões culturais, considerando que por toda Minas Gerais é uma tradição ter em suas cozinhas sempre presentes as quitandas e doces caseiros, tanto para a família quanto para receber as visitas. Considerando que se para os mineiros é sempre um prazer sentir o aroma do café, acompanhado de deliciosos bolos e biscoitos, e após o almoço,
degustar uma tradicional sobremesa regada aos doces caseiros para o turista, isso torna um grande atrativo, considerando que, como os vários municípios mineiros, Lagoa Santa é permeada de eventos culturais como Festa do Divino, Folia de Reis, Pastorinhas, nos quais são servidos variedades de quitandas e doces. Considerando ainda que hoje, não só o interior de Minas, mas em alguns pontos de gastronomia da capital, tradições são introduzidas como os imponentes fornos e fogões a lenha, quitandas e doces no cardápio, utilização dos ingredientes e pratos, estilo comida de roça, vasilhames, como tachos de cobre, gamelas e colheres de pau, que retratam a peculiaridade da cozinha mineira. Considerando que os bens culturais de natureza imaterial são aquelas práticas e domínios da vida social que se manifestam em atividades, ofícios e seu modo de fazer, registrar o modo artesanal de fazer os doces e quitandas significa valorizar a cultura local e oferecer meios para garantir sua continuidade no município. Informo a meus pares que protocolei na terça-feira, junto ao presidente do Conselho de Cultura e Patrimônio Histórico do município de Lagoa Santa, a senhora Rosângela Albano Silva, ofício de número 106/2017, solicitando instauração de processo administrativo de registro para bem cultural e material, o modo de fazer doces e quitandas de Lagoa Santa, e o registro do ofício das doceiras e quitandeiras de Lagoa Santa, como patrimônio cultural e material. Sabemos que a experiência e o trabalho das doceiras e quitandeiras se traduzem em dois polos fundamentais. De um lado, as habilidades artesanais aprendidas nos seios da família, de ver e ouvir como fazer, como parte de aprendizado histórico-cultural, e do outro lado, como trabalho que gera renda e promove uma ajuda no ambiente doméstico. O reconhecimento do ofício das doceiras e das quitandeiras é seguramente muito importante pelo lugar que os doces e quitandas ocupam entre as manifestações gastronômicas voltadas para o atendimento ao turista e também por estar associados à cultura e tradição de nosso povo e nossa história, que se valorizará, preservada, garantindo que não se perca a programação do saber, fazer os doces e quitandas, e assim perpetue o ofício das doceiras e quitandeiras de nosso município. Acreditando nesse projeto, baseado no sucesso em alguns municípios brasileiros, alcançaram após patrimonialização de seus bens culturais e materiais, destacando que em Minas Gerais, alguns municípios incluem doces e quitandas, conforme podemos comprovar em Barão de Cocais e São Bartolomeu de Ouro Preto, que trouxe visibilidade para o turismo gastronômico com comercialização dos produtos para turista e realização das festas típicas dos doces e quitandas. Com esse registro, será possível iniciar discussões de políticas públicas de valorização às práticas culinárias que pertencem à história, possibilitando ao município participar de programas gastronômicos realizados pelo Núcleo de Gastronomia do Estado de Minas Gerais, conforme informado pela coordenadora estadual, Natália Fará, em audiência com este vereador. Informo a meus pares que, desde o primeiro momento, nos reunimos com equipes técnicas competentes para a instrução do processo, que destacamos o apoio e adesão da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social, Diretoria de Turismo e Cultura, Diretoria de Desenvolvimento Social, dos técnicos de políticas de proteção ao patrimônio histórico, das políticas para turismo, Secretaria de Saúde, através da Vigilância Sanitária, Senar, Emater, Receptor Lapinha, Circuito das Grutas, Casa de Cultura, Rota Supestre
e o Núcleo de Gastronomia do Estado de Minas Gerais. Após a aprovação do registro do município e ratificação pela lei, abriremos o processo do Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA Minas Gerais, numa luta para conquistar reconhecimento do registro por parte do IEPA, o que possibilitará investimento de recursos obtidos através de ICMS cultural em ações de divulgação, valorização e salvaguarda dos doces e quitandas de Lagoa Santa. E ousamos sonhar em incluir nossos produtos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial e do IPAM, Instituto Patrimônio Histórico Artístico Nacional, considerando que o processo para apresentação do dossiê histórico demanda tempo para pesquisa e reformulação e formulação da peça, aguardo com tranquilidade de que, tão logo seja protocolado nesta casa, meus pares apoiarão esse projeto, que é um marco para salvaguardar a tradicional cultura dos nossos produtos e das nossas doceiras e quitandeiras. Atenciosamente, assina o vereador Wagner Mendes da Silveira, Vaguinho, da Lapinha. Com a palavra, vereador Vaguinho. Pela ordem, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas. Boa noite para o presente. A intenção desse projeto é o seguinte, é valorizar as doceiras, não só da Lapinha, como de Lagoa Santa, e as quitandeiras, né, porque vem de geração em geração, isso é cultura para a nossa cidade, e esse projeto, sendo patrimônio cultural e imaterial da nossa cidade, é de grande importância também para o nosso turismo na nossa cidade. Só isso, muito obrigado. Parabenizar o vereador pela iniciativa, tenho certeza que isso para o município trará muitas coisas boas. Lagoa Santa, 29 de agosto de 2017. Prezado presidente, com meus cordiais cumprimentos, tendo em vista compromissos anteriormente agendados, justifico minha ausência na reunião de apresentação do projeto Planejamento de Arborização Urbana, Participativa e Paisagismo, ministrada pela senhora Deise Lúcia, agendada para o dia 28/8, às 16 horas, no plenário desta Casa Legislativa. Não tendo nada mais para o momento, agradeço a atenção, destacando os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, assino o vereador Fabiano Moreira da Silva. Quero registrar a presença do vereador Rafa e o vereador Quintino. Lagoa Santa, 29 de agosto de 2017. Esse aí deixa que eu vou convidar o... Esse aqui? Beleza. Novinho, vou te convidar. Você vai falar? Você vai trazer o convite? Obrigado, vem um cafezinho. Obrigado, Joana. Queria convidar o nosso nobre companheiro Alvinho. Para aqueles que não sabem, ele trabalha conosco junto no nosso gabinete e ele está numa missão, que isso é missão, Deus colocou ele nesse lugar para trabalhar para os portadores de necessidades especiais. Ele é sabedor da necessidade dele e dos companheiros e eu estou muito feliz dele trabalhar conosco. Ele tem feito um trabalho muito bacana, e eu acho que as pessoas têm que valorizar isso. A prefeitura, nós tivemos uma reunião com o Breno e a gente torce que dê certo, né? Ele nos repassou que vai fazer um estudo de viabilidade para acessibilidade na cidade de Lagoa Santa e a gente torce mesmo para que isso dê certo, porque eu antes não tinha tanto conhecimento. Hoje, vendo a luta de você sair da Lapinha e vir trabalhar, pegando o ônibus com os equipamentos estragados, você descendo na rodoviária, subindo com sua cadeira, você ir para lá e para cá com sua cadeira, sem pestanejar e com esse compromisso, a gente fica muito feliz e a cada dia que passa eu aprendo um pouco mais com você. Então, quero te agradecer por tudo que você tem feito pelo nosso gabinete e pelo povo de Lagoa Santa, viu, Alvin? Obrigado, presidente.
Boa noite, senhores vereadores. Boa noite à população. Eu venho aqui, primeiramente, convidar a vocês a estar conosco segunda-feira, a partir das 14 horas, né, no dia 4, para uma palestra sobre acessibilidade e inclusão social. Eu agradeço muito à Câmara Municipal por abrir esse espaço para a gente fazer um trabalho de modo especial para os portadores de necessidade que têm encontrado muitas dificuldades na nossa cidade, né? Nós costumamos ouvir aí na nossa cidade que Lagoa Santa é um bom lugar para se viver, e realmente tem um bom tempo que eu moro em Lagoa Santa e me apaixonei por essa cidade. E o meu sonho é que essa cidade ela fosse compatível para não só os povos de Lagoa Santense, mas também a todos os portadores de necessidade, não só usuários de cadeira de roda, mas todos aqueles que têm as suas dificuldades. Então, a acessibilidade é uma coisa que é para todos nós, não só em específico as pessoas portadores de necessidade, mas nós encontramos os maiores desafios na nossa cidade. Então, eu gostaria de convidar, né, aos vereadores para estar presente com a gente. Eu vou estar entregando o convite para vocês, tá bom? E convidar a população a estar com a gente também, na segunda-feira, a partir das 14 horas, no dia 4, aqui mesmo no plenário da Câmara. Muito obrigado. Brincadeira, hein? Ali, vai vir. Alvin, muito obrigado. Deus lhe abençoe e que ele possa te guiar nessa missão. E quero te dizer que eu estou junto e que essa Câmara apoia esse projeto. Tá? Muito obrigado. Quero pedir ao ex-presidente dessa casa, vereador Robertinho, por gentileza, que convide os oradores inscritos. Não tem? Até pedido do vereador Carlinhos, solicitar que Vossa Excelência faça a leitura desse convite. Acessibilidade e a importância da inclusão. Prezado vereadores, a palestra visa iniciar debates da importância da inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no esporte e uma melhoria na mobilidade urbana. Lagoa Santa precisa passar por mudanças estruturais relacionadas à mobilidade e inclusão social e discutir, planejar, buscar recursos para gerar condições reais. Esse é um convite, dia 4 de setembro, às 14 horas, na Câmara Municipal, receberá o palestrante Bruno Oliveira Ávila para ministrar informações sobre este assunto. Esse processo de desenvolvimento urbano corre em paralelo com o interesse da sociedade de que tais transformações resultem no aumento da qualidade de vida de seus cidadãos comuns e portadores de necessidades especiais. É nesse cenário, portanto, que a palestra ocorrerá, concentrando-se em propostas para o desenvolvimento mais integrado, participativo e pensada prioritariamente para as pessoas que têm uma necessidade maior em se locomover. Integrar todas as regiões das cidades, construindo-se o conceito, assim como o impacto da falta de planejamento sobre a população portadora de necessidades especiais, com áreas de grande concentração, sem uma rede de transporte adequada e a necessidade de longos deslocamentos,
locais públicos para o esporte. Isso é uma iniciativa dos vereadores Juninho Fagundes, Buresca, Aline Aires, Artileu Bonfim, Robertinho, Leandro Cândido e Fabiano Moreira. O palestrante é o senhor Bruno Oliveira de Ávila. Obrigado, Mestre. Não tem orador, né? Tem não. Reunião ordinária, dia 29/8/2017. Projeto para distribuição. Veto parcial ao projeto de lei 4654/2017. Dispõe sobre a proibição de vendedores ambulantes e camelôs de venderem qualquer tipo de mercadoria em frente a estabelecimentos comerciais. Autor, vereador Paulo Marcos Dolabella Lacerda Campos. Projeto de lei 4679/2017. Dispõe sobre a mudança de nome de logradouro público no bairro Francisco Pereira, de Rua 4 para Rua Hélio Barbie. Autor, vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior. Projeto de lei 4680/2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de casas de shows, eventos, boates, bares, restaurantes, padarias e estabelecimentos similares que, se utilizarem de comanda eletrônica ou cartão, fornecerem comanda impressa, que permita controle do consumo pelos clientes do município de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, vereador Fabiano Moreira da Silva. Projeto de lei 4681/2017. Dispõe sobre o couvert artístico no município de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, vereador Fabiano Moreira da Silva. Projeto para discussão. Projeto de lei 4538/2017. Regulamenta os serviços públicos de transporte remunerado de passageiros, taxilotação e da outras providências. Autor, vereador Carlos Alberto Barbosa. Veto parcial ao projeto de lei 4639/2017. Dispõe sobre a criação do programa Estímulo à Proteção e Adoção de Animais Domésticos. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei 4549/2017 e emendas apresentadas. Dispõe sobre o credenciamento, dispositivo de segurança, controle da atividade para pessoas jurídicas que operam e ou administram aplicativo de cadastramento prévio de usuários em plataformas digitais, destinados à captação, disponibilização e intermediação de serviços de transporte remunerado de passageiros no município de Lagoa Santa. Autor, vereador Fabiano Moreira da Silva. Projeto de lei 4619/2017 e emenda apresentada. Dispõe sobre a inclusão do conteúdo Ética e Cidadania no âmbito escolar da rede pública de ensino. Autor, vereador Wagner Mendes da Silveira. Projeto de lei 4645/2017 e emenda de número 01/2017. Dispõe sobre o incentivo ao plantio e manutenção de árvores em calçadas de imóveis urbanos, mediante desconto no IPTU e da outras providências. Autor, vereador Antônio Carlos Fagundes Júnior. Projeto de lei 4660/2017 altera a redação da Lei Municipal 3080, de 1º de outubro de 2010, do Código Tributário do município de Lagoa Santa. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei 4665/2017 e emenda apresentada. Dispõe sobre a criação do programa Destaque Acadêmico no âmbito da Câmara Municipal de Lagoa Santa, em parceria com as escolas municipais do ensino fundamental. Autor, vereador Nil Armstrong Madureira Fontes. Projeto de lei 4666/2017 e emenda de número 01/2017. Dispõe sobre a implantação da modalidade de táxi compartilhado para passageiros no município de Lagoa Santa. Autor, vereador Fabiano Moreira da Silva. Projeto de lei 4669/2017. Institui a revisão do plano diretor do município de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, Executivo Municipal. Projeto de lei 4670/2017. Dispõe sobre a participação dos conselhos tutelares no processo de elaboração do orçamento anual do município de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, vereador Leandro Cândido da Silva. Projeto de lei 4671/2017. Institui a Semana da Orientação Profissional para o primeiro emprego nas escolas públicas municipais de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, vereador Leandro Cândido da Silva. Projeto de lei 4672/2017. Proíbe a Prefeitura de cobrar a taxa de expediente nas guias de recolhimento do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Autor, vereador Leandro Cândido da Silva. Projeto de lei 4673/2017. Institui o programa de vacinação domiciliar de idosos no município de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, vereador Leandro Cândido da Silva. Projeto de lei 4674/2017. Revoga a Lei Municipal de número 3708/2015, que autoriza a concessão de direito de uso resolúvel de uma área para implantação da empresa Almeida Radael Indústria e Comércio de Imóveis
Limitada. Autor Executivo Municipal, com pedido de urgência. Projeto de Lei 4675/2017 dispõe sobre a divulgação das listagens dos pacientes que aguardam por consultas com especialidades, exames e cirurgias na rede pública do município de Lagoa Santa e da outras providências. Autor, o vereador Buresca. Projeto de Lei 4677/2017 dispõe sobre a realização de exames periódicos de saúde dos servidores ativos do quadro pessoal do Poder Executivo e do Poder Legislativo de Lagoa Santa. Autor, o vereador Carlos Alberto dos Santos. Projeto de Lei 4678/2017 institui o Código de Limpeza Urbana do município de Lagoa Santa e dá outras providências. Autor, Executivo Municipal, Câmara Municipal de Lagoa Santa, 29 de agosto de 2017. Presidente Antônio Carlos Fagundes Júnior. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Vaguinho. Pedir dispensa intertícia no projeto 4665 e 4674. Pela ordem, senhor presidente. Esse seu aqui também está... Eu queria pedir dispensa de justiça Com a palavra, no vereador projeto Artilheiro. 4619. Foi solicitado pelo vereador Vaguinho a dispensa de interstício ao projeto 4665 e emenda apresentada, e 4674/2017, e pelo vereador Artilheu, projeto 4619/2017 e emenda apresentada. Autorizados por essa presidência. Dispensa de interstício. Só esses que estão... Sim, só isso. Alguém pede em bloco aí? Pede em bloco aí. Presidente, eu gostaria de pedir Bloco. em bloco os 3 projetos. Votação em bloco concedida ao vereador Carlos Alberto dos Santos. Eu gostaria de pedir ao vereador Robertinho, por gentileza, que fizesse a leitura dos pareceres aos projetos 4619 e emenda apresentada, 4665 e emenda apresentada e 4674/2017. Por gentileza. Projeto de Lei 4619/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Assina o suplente Wagner Mendes Silveira, relator Roberto Mereciano Pereira. Comissão de Serviço e Administração Pública. Presidente Carlos Alberto dos Santos, suplente Artilheu Antônio Bonfim. Parecer da Comissão de Saúde, Saneamento Básico, Transporte e Educação. Presidente Nil Armstrong Madureira Fontes. Suplente Artilheu Antônio Bonfim. Suplente Wagner Mendes Silveira. Secretário Roberto Mereciano Pereira. Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania. Suplente Carlos Alberto dos Santos. Suplente Nil Armstrong Madureira Fontes. Secretário Roberto Mereciano Pereira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa. Um minutinho, por favor. Emenda modificativa. Tem modificativa. Aqui, ó. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, emenda modificativa 01. Relator, Roberto Mereciano Pereira, suplente, Wagner Mendes da Silveira. Emenda modificativa 01, Comissão de Saúde, Saneamento Básico, Transporte e Educação. Presidente Nil Armstrong Madureira Fonte, suplente Artilheu Antônio Bonfim, suplente Wagner Mendes da Silveira, secretário Roberto Mereciano Pereira. Comissão de Serviço e Administração Pública. Presidente Carlos Alberto dos Santos, suplente Artilheu Antônio Bonfim. Comissão de Segurança, Direitos Humanos e Cidadania. Emenda modificativa 01. Suplente Carlos Alberto dos Santos, suplente Nil Armstrong Madureira Fonte, secretário Roberto Mereciano Pereira. Todos os pareceres foram favoráveis ao projeto.
Projeto de Lei 4665/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Suplente, Cleber Soares Machado. Suplente, Dalcio Martins de Abreu. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Saúde, Saneamento Básico, Transporte e Educação. Suplente, Artileu Antônio Bonfim. Relator, Cleber Soares Machado. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Serviço e Administração Pública. Suplente, Artileu Antônio Bonfim. Suplente, Cleber Soares Machado. Relator, Dalcio Martins de Abreu. Comissão de Comércio, Cultura e Turismo. Suplente, Artileu Antônio Bonfim. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Emenda modificativa 01. Suplente, Cleber Soares Machado. Suplente, Dalcio Martins de Abreu. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Serviço e Administração Pública. Emenda substitutiva 01. Suplente, Cleber Soares Machado. Suplente, Dalcio Martins de Abreu. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Saúde, Saneamento Básico, Transporte e Educação. Emenda substitutiva 01. Suplente, Artileu Antônio Bonfim. Relator, Cleber Soares Machado. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Comércio, Cultura e Turismo. Emenda modificativa 01. Suplente, Artileu Antônio Bonfim. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Todos pareceres favoráveis. Pareceres em apreciação. Mais um? Foram três, né? Projeto de Lei 4674/2017. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Relator, Roberto Mereciano Pereira. Suplente, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Meio Ambiente, Política Urbana, Rural, Habitacional e Núcleos Industriais. Suplente, Carlos Alberto dos Santos. Relator, Roberto Mereciano Pereira. E secretário, Wagner Mendes da Silveira. Comissão de Serviço e Administração Pública. Presidente, Carlos Alberto dos Santos. Suplente, Artileu Antônio Bonfim. Senhor presidente, todos os pareceres referentes ao projeto 4674 foram favoráveis. Pareceres em apreciação. Aprovados. Como vota o vereador Carlos Alberto, com dispensa de interstício, em bloco, aos projetos 4619/2017, emenda apresentada, 4665/2017, emenda apresentada, e 4674/2017. Favorável a todos os projetos com as respectivas emendas, presidente. Como vota o vereador Dr. Nil. Favorável a todos os projetos com as emendas. Como vota o vereador Leandro Cândido. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador Buresca. Favorável com todas as emendas. Como vota o vereador Fabiano Moreira. Favorável com todas as emendas. Como vota o vereador Paulo da DM. Favorável com todas as emendas, presidente. Como vota o vereador Rafa. Senhor presidente, antes de votar, eu queria mais uma vez parabenizar o vereador Vaguinho pela inclusão de ética e cidadania no currículo escolar. Já houve isso no Brasil há algum tempo atrás, e as pessoas que viveram esse tempo, eu não vivi, mas as pessoas sentem saudade, está aí ali para falar, e tenho certeza que se tivesse ainda esses currículos até hoje, a situação seria do outra. país seria outra. Então, queria parabenizar o vereador pela grande iniciativa, voto favorável a todos os projetos com todas as emendas. É importante realmente resgatar esses valores. Como vota o vereador Artileu Bonfim. Favorável a todos os três projetos e a emenda. Como vota a vereadora Aline da Farmácia. Favorável a todos os projetos com devidas emendas. Como vota o vereador Vaguinho da Lapinha. Favorável a todos os projetos com as emendas. Como vota o vereador Pastor Dalson. Favorável aos projetos e também às emendas. Como vota o vereador Quintino do Escolar. Favorável aos projetos e emendas apresentadas. Como vota o nosso decano Carlinhos Barbosa. Senhor presidente, eu gostaria de endossar as palavras do companheiro Rafael, favorável aos projetos com as emendas. Muito Como obrigado. vota o vereador Robertinho. Vou acompanhar meus pares favoráveis aos projetos e às emendas. Projetos aprovados, todos com as respectivas emendas, 14 votos favoráveis, segue para a sanção do Executivo. A palavra está franqueada aos vereadores. Com a palavra, vereador Fabiano Moreira.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite. Vereadora Aline, público presente. Todos aqueles que nos acompanham pela internet e pelas demais mídias sociais. Eu queria fazer duas colocações aqui. Uma em referente à emenda que foi apresentada pelo colega Carlos Alberto Santos, referente ao meu projeto de lei 4666, sobre a modalidade de táxi compartilhado. Mas antes de fazer alguns questionamentos que eu não fiz semana passada, porque semana passada ele estava para distribuição e hoje ele já encontra-se em condição de discussão, apesar de não ter passado nas comissões ainda. Mas antes eu queria até, de público aqui, deixar o meu depoimento para o vereador Carlos Alberto Barbosa, que eu estou à disposição da gente a pensar os dois projetos, né? Tem dois projetos aqui na casa, o meu e de Vossa Excelência, que é muito similar, né? Então, como é um projeto de grande interesse, tanto da categoria dos taxistas, como também da população, que vai poder usufruir, né, desse tipo de serviço, eu me coloco aqui à disposição da gente a pensar os dois projetos e nós dois assinamos como autor, né? Porque isso, em algum momento, vai gerar algum tipo de dificuldade, já conversando até com o Felipe, que é o nosso procurador, foi difícil de dar prosseguimento às duas matérias, porque elas são muito semelhantes. Então, estou à disposição, se for do interesse de Vossa Excelência, para que a gente possa pensar e assinar junto, enquanto autores. Em relação à emenda, eu queria pedir alguns esclarecimentos ao vereador Carlos Alberto Santos, porque quando foi proposto aí suprimir o artigo 4º do meu projeto, e esse artigo 4º ele tratava, né, ele trata ainda, na verdade, que já que não foi votado, que os taxistas poderiam utilizar a modalidade de táxi compartilhado e transportar as pessoas em algumas vias da capital, Belo Horizonte, e da região metropolitana como um todo. E a proposta da emenda é suprimir o artigo 4º e estabelecendo novas rotas que, na minha opinião, são restritivas, né? Ficaria só toda a extensão da Rua Conde do Alabella, toda a extensão da João Daer e toda a extensão da Pinto Alves. Então, eu queria entender o motivo. Eu sei que há aqui na justificativa, está colocado, mas eu preferia que o senhor explanasse sobre isso, até para a gente poder, eu emitir meu ponto de vista sobre a opinião, porque, de repente, estou explicando, fica mais claro para mim. Com a palavra, o vereador Carlos Alberto Santos. Obrigado, presidente, vereadores e vereadoras. Na realidade, antes de responder ao vereador, que é pertinente o questionamento, deixar claro que eu tomei um posicionamento um tanto quanto diferente, porque eu poderia, como é direito de todos os vereadores, no dia da aprovação do projeto, depois de passar as comissões, apresentar a emenda, que é direito, né? Nós não questionamos isso. Mas, na realidade, o que eu fiz? Eu antecipei com a emenda, né? Para a gente não ter aquele perda de tempo lá na frente, já antecipei a emenda. Claro, também não vou discutir essa questão da competência do vereador para isso, nós vamos entrar nesse mérito. Mas vamos lá. Com relação ao projeto do vereador, é um ótimo projeto, porém, eu entendo que a competência para legislar sobre transporte no âmbito municipal, do vereador, é apenas no âmbito local, nos limites do município. Então, quando o vereador apresenta um projeto que, ao meu ver, ele delimita fora dos limites do município, como ir a Confins e a Belo Horizonte, aí eu entendo que isso aí nós estamos extrapolando a competência. Eu acho que nós deveríamos de legislar apenas aqui no âmbito municipal. E, alternativamente, eu apresentei as vias, né, que esse transporte pode ocorrer no âmbito municipal. No âmbito municipal. E esse é um dos motivos, né, talvez. O vereador tem outro entendimento. Inclusive, hoje, eu fui procurado pelo presidente da Minas Táxi, e eles até me questionaram, me pediram até para poder tirar a emenda. Eu falei, olha, nós somos vereadores, nós estamos legislando. E o momento de debate é esse aí, a gente discutir, ver, e eu até falei com eles, olha, se tiver que tirar, se for prejudicar o projeto, claro que não é intenção minha, mas eu gostaria que ele fosse discutido, que tivesse também, inclusive, o parecer jurídico dessa casa aqui, que talvez eu esteja errado, né? E, se for o caso, eu tiro, não tem problema nenhum. Mas é por esse entendimento mesmo aí de legislação sobre transporte, competência local.
Eu já imaginava, e até na justificativa de Vossa Excelência o senhor cita sobre isso, mas eu também, e como é que é a casa da democracia, né? E esse debate é saudável, eu acho que a gente pode até fazer isso mais vezes, né? Essa troca de ideias pública aqui. Eu discordo de Vossa Excelência pelo seguinte, o projeto ele não está fora dos limites de Lagoa Santa. O Aeroporto Internacional de Confins, apesar dele ter esse nome, todos nós sabemos que ele tem dimensões territoriais, perdão, que fazem parte de Lagoa Santa. Tanto é que recentemente estivemos, eu e Robertinho, né, semana passada lá na BH Airport, uma reunião de 10 da manhã às quase 6 da tarde, e essa foi uma das discussões, né, do ponto de vista territorial e legal, Lagoa Santa tem dimensão dentro do aeroporto, tanto é que os nossos taxistas atuam lá. Então, nós estamos legislando, sim, dentro da competência de Lagoa Santa, porque os nossos taxistas podem atuar lá. Dando prosseguimento, né, porque eu acredito que o senhor vai argumentar isso, me permita já antecipar também, questionar essa questão que onde ele pega o passageiro no aeroporto de Confins, e é legal, porque está dentro do nosso limite territorial, e ele não pode levar a Belo Horizonte, aí nós vamos ter que rever, a discussão vai ser, ninguém mais pode pegar passageiro e levar para nenhum lugar, inclusive aqui em Lagoa Santa. O cara pegar um táxi aqui na Porta do Apoio Mineiro e for para Belo Horizonte, não pode? Que vai andar. Então, a discussão do projeto é a origem, aonde que o passageiro vai embarcar. O projeto ele é claro, o embarque. Não é para embarcar ninguém em Belo Horizonte. Ele vai embarcar no aeroporto internacional e vai se dirigir às principais vias de Belo Horizonte. Por isso que também, no meu entendimento, isso não procede, esse argumento, que a gente está avançando sobre esses limites territoriais aí de outros municípios. Outro ponto que eu acho fundamental é que, diante dessa crise grave, e está aqui o Edilson, está aqui o Miltinho, que são um dos dirigentes aqui da categoria dos taxistas, né, tem outras cooperativas aqui na nossa cidade, nós não podemos restringir o poder. E aí me causa espanto, porque isso está restringindo a concorrência. Porque tem cooperativas aqui em Lagoa Santa que interessa esse veto. Esse veto interessa algumas cooperativas aqui, que já transitam na pista do MOVE, que já levam passageiros a Belo Horizonte com uma frequência maior. Então, eu acho que prejudicar as outras cooperativas, no caso aqui a Minas Táxi, e principalmente a população que vai poder usufruir disso, e principalmente depois que a pensar, se foi esse o interesse do vereador Carlos Alberto Barbosa, de a pensar esse projeto ele for aprovado, isso vai beneficiar a população. Então, esse é o meu entendimento, vereador. Eu acho que isso não fere, não. E nós temos um outro problema que nós vamos ter que superar ainda. Tem um decreto 4435, de 1º de junho de 2005, do governo de Minas, do DR, que no seu artigo 24, ele traz a seguinte redação. O DRMG e os órgãos ou entidades citados no artigo 3º, o decreto está aqui, tá? Posso socializar depois. Compete a fiscalização e aplicação de sanções cabíveis ao proprietário de veículo de aluguel licenciado pelo Poder Público Municipal, táxi, que realizar transporte intermunicipal remunerado de pessoas com características de transporte público, inclusive mediante aliciamento e transporte de pessoas diversas entre as viagens de ida e volta. Isso aqui eu sei que vai ser um impedimento. Talvez no momento que o jurídico da casa for avaliar, talvez a própria Translago vá usar isso como argumento no eventual veto a um projeto conjunto, se assim acontecer, entre a minha pessoa, o vereador Carlos Alberto Barbosa. Mas eu já antecipo aqui que eu defendo que essa casa vote o projeto, que ele seja aprovado, e que se outro município vier a questionar que os taxistas não podem rodar nessa modalidade, que eles entrem na justiça. E se nós perdermos a justiça, vamos cumprir a lei. Agora, o nosso poder, enquanto legislativo, de favorecer a nossa população, que pegar um táxi em Confins, e favorecer a categoria que está tão sacrificada, nós podemos fazer. Então, eu já estou antecipando aqui algo que eventualmente vai surgir como impedimento, e que a gente não se esmoreça diante disso. Vamos defender os taxistas, vamos defender o povo. Porque mais pessoas podendo entrar dentro de um táxi em Confins, vai diminuir essa concorrência absurda do clandestino, né, Robertinho? Que nós ouvimos tanto lá, do Uber que está lá atuando, porque o cara vai, ele, em vez de ele pagar uma corrida de R$300, de R$200, ele vai dividir com 4 pessoas, né? Então, isso vai ser favorável para a população e para o taxista também, que ele vai ter mais volume e vai ter um rendimento maior. Então, eu estou antecipando aqui uma defesa que eu vou fazer nas comissões, quando o projeto vier para a comissão, e reenfatizar essa questão que eu não entendo que a proposta do nosso projeto de lei está interferindo na legislação de outro território
porque o ponto é o ponto de Lagoa Santa, é o ponto que Lagoa Santa tem direito dentro do Aeroporto Internacional de Confins, que pertence ao nosso município. Eu deixo o vereador à vontade, se quiser fazer alguma outra colocação, porque depois, presidente, eu tenho um outro segundo questionamento para fazer aqui de um outro assunto. Na realidade, vereador, eu até foco porque a partir do momento que você apresenta o projeto de lei e dita nesse projeto de lei, no artigo 3º, as rotas permitidas para referida modalidade serão o seguinte: aeroporto até Lagoa Santa, tudo bem. Aeroporto Internacional Tancredo Neves e demais cidades da região metropolitana, eu acho que foi além. Esse é o meu entendimento. Mas é a coisa que nós vamos discutir, eu não sou o dono da verdade, claro, e, na verdade, é uma emenda que eu entendo pertinente ao projeto, E deixar claro que qualquer emenda que eu apresentar no projeto aqui é uma atribuição, uma competência do vereador que a gente tem que exercer, independente de achar que a gente está defendendo é só aquela entidade, né? É só aquela identidade. Então, eu até pediria ao vereador um pouco de cautela, porque senão fica parecendo que a gente está legislando em causa própria, interesses exclusivos, e não é isso. Eu vou manter essa emenda, por enquanto, até ver o parecer jurídico da casa, tal, para a gente refletir melhor aí e distribuir para os pares o que eles pensam ou não, né? Porque o meu é só um voto, né? Obrigado, vereador. Só para reenfatizar aqui, que em momento algum, vereador, eu disse que o senhor não tem direito a fazer emenda. Até que na semana passada eu fiz um pedido de público, que todas as emendas de um vereador fosse fazer sobre o projeto do outro, eu sugeri que a gente pudesse debater com os colegas. Eu já me antecipei que eu jamais vou propor nenhuma emenda aqui a projeto de nenhum colega, sem antes conversar com o colega. Então, semana passada eu disse isso. Mas a emenda do senhor está totalmente dentro do seu direito, o senhor pode fazer sem sequer consultar ninguém. É só porque a gente poderia ter trocado essa ideia de uma outra forma. Mas aqui é muito saudável também, fica público, fica registrado, os outros colegas podem manifestar a opinião. E também não diz que o senhor está legislando em causa própria, não, muito pelo contrário. Eu só citei que esse projeto, isso é claro, ele beneficia, né, outros. Então, se eu tivesse citado aqui que Vossa Excelência estava tendo esse objetivo, aí eu teria que me desculpar, mas não foi isso que aconteceu. A segunda pergunta, presidente, eu tomei conhecimento que entrou nessa casa essa semana um ofício do vereador Rafael, onde ele questiona uma série de itens da eleição dessa casa. Isso me assustou muito, porque eu li, o documento é público, e me assusta, porque nós estamos na casa democrática, a eleição foi democrática, o resultado democrático, e agora a gente tem esse tipo de questionamento. Então, eu queria perguntar ao vereador por que ele está questionando o trâmite da eleição dessa casa, que elegeu democraticamente a chapa 2, e não estou dizendo isso porque eu fui eleito, não. Tá? Eu estou fazendo isso porque me incomoda se nós começarmos a questionarmos os nossos atos democráticos. Né? Então, eu queria que o vereador tivesse a oportunidade de se explicar aqui, se ele achar que deve, publicamente, aqui, o porquê desse questionamento sobre o processo eleitoral que aconteceu nessa casa. Com a palavra, o vereador Rafa. Na verdade, vereador, eu acho que Vossa Excelência está enganado. Não houve, de minha parte, nenhum questionamento quanto à eleição da mesa. Houve um ofício, realmente, de minha parte, referente a alguns questionamentos, nem são questionamentos, são informações, quanto à emenda da lei orgânica, da qual, inclusive, sou coautor. Né? Quanto à eleição da mesa, não houve nenhum questionamento. Ali são quanto à emenda da lei orgânica, né? Quanto à emenda, se eu não me engano, é 014, né? A numeração dela. E são informações, só apenas algumas dúvidas pessoais que eu tive no projeto. Somente isso, vereador. Nada mais. E voltaria a dizer, não são sobre a eleição da mesa, em qualquer hipótese. A casa vai dar a resposta que Vossa Excelência solicitou, mas eu realmente não entendi o motivo, Inclusive, porque uma vez que Vossa Excelência participou de todo o trâmite, assinou o projeto, participou da votação, então acho que não... Inclusive, senhor presidente, continuo achando que é importante a questão da comissão de transição que foi criada, porque Vossa Excelência foi cobrado muito por todos esses vereadores que estão aqui, por todos os 14 vereadores, quanto a alguns serviços da casa que acabaram sendo descontinuados durante a mudança. Então, é só essa questão, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido. Como eu li o ofício, e ele está no celular que eu estou utilizando aqui agora, se não for indelicado, e se for permitido pelo regimento interno, eu sou recém-chegado, né, que a gente lê esse ofício. Porque o ofício, para mim, ele é claro. Ele questiona a eleição, sim. Então, sendo que o ofício não questiona, então eu gostaria que o ofício fosse lido de público aqui, para a gente dirimir dúvidas, se ele está questionando alguma coisa do processo eleitoral ou não.
pedir para pegar lá. Questão de Com certeza. Pela Eu ordem, senhor gostaria também que presidente. fosse lido e ressalto que o questionamento foi quanto à emenda 014, da qual, inclusive, sou coautor, jamais sobre eleição. Com a palavra, Essa vereador emenda ela Carlinhos. faz parte do processo eleitoral. Com a palavra, vereador Carlinhos. Senhor presidente, boa noite, a mesa diretora, os vereadores, vereadora Aline, público presente, os internautas, os ouvintes das rádios. Boa noite, senhor presidente. O Fabiano me fez uma pergunta sobre o projeto, o 4538, que é da minha autoria. Eu gostaria de informar o senhor presidente, que esses projetos, transporte de táxi alternativo, todos esses projetos, mototáxi, é da minha autoria desde 2004. Alguns desses projetos vieram, passaram, foram aprovados por essa casa, em alguns mandatos, se não me engano, 2008, mototáxi, né? Faltou o diretor que estava na pasta na época ter a coragem da legalidade. Só para adiantar aos senhores, naquela época éramos aproximadamente 130 pais de família que faziam parte do serviço de mototáxi. Hoje nós temos em torno aí de uns 500 a 600 famílias. Não vamos falar, não é isso? Em torno assim, de 500 a 600. Vamos colocar mototáxi juntamente com motoentrega, tudo isso. Devemos ter isso, aproximadamente isso. Então, essa preocupação que nós estamos passando hoje, senhor presidente, essa casa, juntamente com os vereadores do passado, já estava enxergando isso no futuro. Então, esse projeto do táxi lotação foi quando surgiu em Belo Horizonte o táxi lotação e o transporte alternativo, que é aqueles ônibus amarelinhos, onde eu achei eu acho que foi uma sabedoria muito grande do prefeito naquela época, né? Principalmente do táxi lotação e o transporte alternativo. Liguei para a Prefeitura, Câmara Municipal, peguei a cópia do projeto, adaptamos Lagoa Santa ao projeto. Hoje, em 2017, já se fala no transporte de táxi lotação, né? Eu tive uma reunião com um diretor de transporte, com os presidentes das cooperativas, e onde ficou combinado. Ele me pediu, que ele sabia, em 2004, ele trabalhou nessa casa em 2006, o diretor de transporte, e que ele tinha conhecimento do meu projeto, que eu dar essa entrada com esse projeto aqui na casa. Eu falei, antes da entrada do projeto, eu vou encaminhar esse projeto para Vossa Excelência e o Executivo também, para que tome as devidas providências. Eu acho o seguinte, o que for melhor para Lagoa Santa, principalmente o momento dos taxistas hoje, nós estamos prontos para fazer. Então, eu não tenho nenhuma, assim, vaidade sobre o projeto. Eu acho que é importante a colocação do novo vereador. O que for feito de melhor, desde que seja aprovado pelo Executivo, viu, vereador? Estou disposto a sentar e negociar. Outros vereadores que tiverem emenda, eu acho que todas as emendas que entram nos projetos é para melhorar o projeto. Talvez muita gente achar que fulano está entrando com emenda no projeto, ou fez um projeto igual. Olha, um projeto idêntico a este, juridicamente, o jurídico sabe que não pode ter, né? Então, dentro da legalidade, dentro do acordo, dessa casa aqui, esse plenário aqui é para isso, para a gente discutir qual que é melhor. Você tem alguma proposta melhor dentro do seu projeto? Vamos adaptar. Eu estou aberto ao diálogo, não só a sua, como de outros vereadores. Eu acho que nós temos que fazer isso mesmo, né? Então, vereador, estou aberto ao diálogo, o que for melhor. Se o Executivo for cumprir, que não basta essa casa querer um projeto, que o Executivo não vai cumprir. Não é isso? Eu acho, falando sobre transporte, Lagoa Santa e outras cidades da região metropolitana, eu acho que, até no Brasil isso, é um monopólio, o transporte, principalmente o transporte do município rodoviário, fica tudo na mão de uma pessoa só, gente. 2, 3. Tem um bairro novo, em vez de criar um transporte alternativo, dar mais oportunidade para as pessoas,
né, para outros empresários, outras pessoas que moram dentro do município, que tem um transporte, que pode fazer aquele transporte, não, faz extensão de linha. Eu sou totalmente contra. Isso é um monopólio que existe. Todos os bairros nossos dentro da Guaçã estão antigos. Vou dar um exemplo. A linha Aeronautas, Visão, Belo Horizonte. O município tinha que ter aberto uma nova licitação. Não. A empresa que está dentro do município, na época, era atual, tudo é deles. Então, fica tudo na mesma das mesmas mãos. Ninguém tem oportunidade de trabalho. É o que nós estamos presenciando hoje no Rio de Janeiro. O que virou o nosso país? Não é isso? Corre tudo em mão de algumas pessoas. Então, senhor presidente, eu acho que essa casa, quando a gente vê algum vereador, eu acho que a discussão aqui não é para a gente apelar, não é para a gente sair, perder o controle, e sim para procurar melhorar, aperfeiçoar todos os projetos que vêm para a Câmara. Muitos projetos do Executivo que chegam aqui, entra emenda no projeto, alguns aprovam, outros não, né? E nós temos que ter a sabedoria de ter a simplicidade de saber que eu não sou o dono da razão. Então, fica aqui o meu projeto. É aberto ao diálogo, mas desde que nós possamos conversar com o Executivo e ver com eles se realmente ele vai fazer. Não adianta nós dois aqui. Você está um projeto, isso aqui é o melhor para eles, vai ser o melhor. E eles vão vetar. Então, não vai adiantar isso. Então, vamos buscar o diálogo. Eu acho que tudo aqui a gente tem que buscar o diálogo. Tá bom, presidente? Muito obrigado, vereador. Tá? E estamos aí abertos ao diálogo. Pela ordem, presidente. Essa questão do diálogo é realmente o mais importante. Deixa somente o vereador fazer a leitura do documento que o vereador Fabiano havia solicitado. Lagoa Santa, 22 de agosto de 2017. Ao excelentíssimo senhor presidente Antônio Carlos Fagundes Júnior, com meus cordiais cumprimentos, através deste, venho solicitar a cópia integral do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de número 014/2017, que criou a comissão de transição da mesma e a respectiva ata da reunião plenária. Na impossibilidade de fornecimento da ata, se porventura não estiver pronta, que se forneça pela Secretaria da Casa uma certidão constando dia, número de vereadores presentes, o resultado e o método de votação. Sendo que tinha, para o momento, despeço-me enviando protesto de estima. Respeitosamente, vou repetir aqui. Com meus cordiais cumprimentos, através desse, vem solicitar a cópia integral do projeto de emenda à Lei Orgânica do Município, de número 014/2017, que criou a comissão de transição da mesma e a respectiva ata da reunião plenária. Na impossibilidade de fornecimento da ata, se porventura não estiver pronta, que se forneça pela Secretaria da Casa uma certidão constando dia, número de vereadores presentes, o resultado e o método de votação. Presidente, inclusive ele fala quanto à questão da comissão de transição. Sinceramente, beleza. Entendi. Realmente. Assino o vereador Rafael Lemos Garcia. Eu só não entendi, vereador, o motivo da cópia integral do projeto de emenda, uma vez que Vossa Excelência assinou a parte integral. A cópia integral está disponibilizada em nosso gabinete também. O número de vereadores presentes, o resultado e o método de votação. Vossa Excelência esteve presente, então não haveria necessidade da casa lhe informar isso. Como eu disse, presidente, são somente dúvidas pessoais, e dentre outras, o que eu queria era o parecer das comissões acerca disso, que não é disponibilizado, não tem, né, mesmo tendo participado de tudo, esses pareceres não ficam com a gente. Uma das coisas é isso. Pela ordem, senhor presidente. Uma das questões pessoais, apesar de não... Eu gostaria de guardar comigo, inclusive sou coautor, e acho que a comissão realmente é importante na casa. Tudo bem, vereador. Tudo bem. Pela Nós ordem, vamos responder o documento, apesar de achar que não há necessidade, uma vez que Vossa Excelência participou de tudo, e Vossa Excelência poderia contar a história e guardar nos seus documentos. Mas, respondo. Eu sou pela ordem. A palavra, vereador Roberto. Prometi que hoje eu não ia nem falar.
Mas eu não estou entendendo, tem outro método de votação, eu não lembro, não. O método que tinha foi o que foi feito aqui na casa, não tem outro método, não, vereador. E o que está na lei A não orgânica? ser que o senhor queira implantar, igual o senhor mesmo que trouxe essa ideia de mudar o período de votação. Isso foi ideia de Vossa Excelência e mais outras pessoas por aí. Não é isso? Agora quer mudar o método também de votação? Já mudaram a data, que é no final de ano, vocês inventaram moda, né? Agora quer mudar também a forma de votar? Ué, pelo amor de Deus, gente. Ué. Fica registrado em ata. Isso é para arquivo pessoal? Senhor presidente, isso é Não. para dirimir dúvidas pessoais que eu tenho. Pessoal. Dirimir Ok. dúvidas. Ok. Mas vai ficar para arquivo pessoal ou o senhor está pretendendo utilizar com outro fim? Eu vou perguntar claramente. O senhor está pretendendo entrar na justiça para tentar melar a eleição? Eu pretendo dirimir dúvidas, vereador. Não, responde. O senhor está pretendendo entrar na justiça? Ô, gente. Não, seu direito. Ô, gente. Então o senhor tem que ver o que o senhor vota. Pela ordem. Porque o senhor votou nesse projeto. eu vou E o senhor agora responder. está questionando algo que o senhor votou. É isso que ninguém nessa casa entende. Eu votei não, vereador. Foi discutindo secreto. Não, O senhor votou? Você aprovou o projeto, você é autor dele. Mas, Como é que você está questionando algo que você... Não estou questionando nada do Vereador. projeto, Só que pedir os documentos, só isso, é meu direito. Inclusive, o método de votação você acabou de falar, escrutínio secreto. Vamos passar adiante aqui. Qual vereador gostaria de utilizar a fala? Sou eu, presidente. Vereadora Aline. Boa noite a todos presentes, boa noite a todos os colegas. Vamos deixar isso para lá, gente. Depois a gente vê isso. Por gentileza, presidente, eu queria que... Eu queria que o senhor convidasse, eu acho que seria um representante da Polícia Ambiental e do Meio Ambiente, para ver se tem algum projeto para resolver o problema dos roedores. No caso, as capivaras, algum projeto para diminuir o número, porque existe a castração ou então a transferência, mas a castração tem que ser feita de forma certa. E a transferência, porque o que está acontecendo? As capivaras, para quem faz caminhada às 5 horas da manhã, elas estão totalmente desnorteadas pelo desequilíbrio da fauna e elas estão invadindo os lotes do outro lado da lagoa, o que pode criar um problema muito sério, porque elas não estão vacinadas contra os carrapatos e pega nos jardins das pessoas. Elas estão invadindo. Então, tem que ter um controle delas, porque do jeito que está, não pode ficar. Já tem um número muito grande, outro dia tinha uma já atropelada, e 5 horas da manhã elas já estão atravessando o asfalto e não estão achando nada para comer, porque o número está muito grande, o desequilíbrio total do ambiente e da fauna, e elas estão aí, soltas. Daqui uns dias nós vamos ter problema. Obrigada. Ok, vereadora Aline, muito obrigado pelos apontamentos. Faremos uma reunião, nós convidaremos o pessoal da diretoria de meio ambiente, Exatamente. também da Polícia Ambiental. Polícia Eu acho que Ambiental. discutir esse assunto é importante, além de outros assuntos também pertinentes Exatamente. à nossa cidade. Tá? Eu quero lhe agradecer. Mas não é vigilância sanitária. Nesse caso, é polícia. Polícia Ambiental. Porque a vigilância sanitária só cuida da febre. Além da comissão de meio ambiente dessa casa, como diz o vereador Carlinhos, pertinente, bem. vereadora. Muito obrigado. Algum vereador gostaria de fazer uso da fala? Não. Vereador Rafa. 2 registros que eu queria fazer, senhor presidente. Primeiramente, elogiar a iniciativa do vereador Vaguinho quanto à questão das doceiras e dos doces. É uma iniciativa louvável, é uma iniciativa que realmente valoriza a cultura da Lagoa Santa. Essa cultura da Lapé é uma cultura muito antiga, dos doces, e é uma valorização mais do que merecida. E segunda questão, eu queria deixar registrado, eu tive uma série de reuniões com o secretário Gilson, de terça-feira passada para cá. Eu fiquei muito preocupado, que eu ouvi questões referentes a repasses do hospital. Realmente fiquei muito preocupado, todo mundo sabe a importância que é o hospital, que é a importância que representa esse hospital para Lagoa Santa e a falta que ele fez o período que ficou fechado, né? Todo mundo se lembra disso. Então, o que me foi informado pelo secretário, senhor Gilson, estou apenas repassando a pública a informação que me foi passada, é que o repasse de junho já foi efetuado, foi pago o serviço, e que o repasse de julho, tendo em vista a data de chegada da nota, ainda não venceu. Agosto nós ainda estamos, né? Certamente ainda vai estar a vencer também.
Então, dentro do que o secretário Justo me passou, essa é a situação de repasse quanto ao hospital. Muito bem, vereador. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e convido a todos à oração do Pai Nosso.